Olá pessoal, hoje eu vou explicar sobre endometriose. Tem muita gente que pergunta e tem pessoas de mãe cuidando filha, avó cuidando neta, né? Que a pessoa está sofrendo endometriose e que tem muitos vídeos sobre endometriose. Tem os médicos, tem cirurgiões, eu vi, tem bastante gente já comentou nesse assunto, explicou, são muito bons vídeos, na minha opinião. Mas, como vocês são meus seguidores, vocês querem minha opinião, meu parecer, né? Que eu penso algo diferente, né? Então, primeiro, para quem entende o que é endometriose, é preciso você entender o útero. O útero mais ou menos desse tamanho, né? Tem a mulher que fala, o útero dela é assim, né? Tem uma bifurcação, parece uma coraçãozinha. Tem. Tem um revestimento dentro do útero, se chama endométrio. Principalmente quando vem a menstruação, né? A mulher sofre dois hormônios principais, estradiol, que sobe depois da menstruação. E no meio, né, 14 dias, você tem ovulação. Depois da ovulação, o endometriose começa a aumentar, endométrio começa a aumentar, né? Grossura, o tecido dentro do útero começa a aumentar mais uma camada por fora. É como se uma gelatinosa, ele cresce. Então, nesse tecido aumenta, dependendo progesterona. Então, quando a progesterona começa a aumentar, a partir do momento de ovulação, ele começa a aumentar, né? Quando chegar no final, se esse óvulo foi fecundado, vai começar a produzir HCG e a endometriose continua. Então, aí continua produzindo progesterona. Então, o progesterona é um hormônio que mantém a endométrio ficar intacto e a temperatura continua mantendo meio grau mais alto porque você está grávida. Bom, e quando vem a menstruação, não tem esse sinal de fecundação. Então, o endométrio, aquela camada aumentou, que é para o óvulo ficar, só que o óvulo não foi fecundado, então vai despingar. Então, tem uma diminuição de progesterona rápida. Nessa diminuição da descamação, então esse endométrio vai descamar, vai sair pela vagina junto com sangue de menstruação. Só que essas células pode ir contrário pelo tromba, né, do ovário, chegar no abdômen, a cavidade abdominal, né? Aí esses tecidos pode grudar no próprio fora do útero, bexiga, intestino, peritônio, né? Dentro da cavidade do pélvica, ele pode estar em qualquer lugar que ele quiser. Mas o que acontece com isso? Normalmente, todas as mulheres podem escapar nessas células. Então, não é porque eu fiz isso, porque eu fiz isso. Não. Pode ter a genética, a tendência genética, que tem mãe e irmão, tem, a filha pode ter mais facilidade. Mas o problema é o seguinte, essas células vai fora do útero, né? E ele não pode sobreviver. Então, tem dois fatores fazem sobreviver. Normalmente, o sistema imune vai lá, né? A processo de apoptose, ele chega lá e ele morre. Então, ele não pode sobreviver. Né? Por que ele sobreviveu? Tem dois fatores que podem fazer ele sobreviver. Uma, pode ter, isso é a minha opinião, ok? A pesquisa é muito confusa, tem contra, tem a favor. Eu acho o que faz endométrio cresce, né? Com o combustível hormonal por trás do endometriose, do endométrio. Esse endométrio ele cresce com progesterona. Então, quando quem tem excesso de produção de progesterona, provavelmente ele tem sobrevida essas células fora do útero. Quando ele contém o hormônio progesterona, ele continua crescendo. Então, ele faz uma angiogênese. Ele vai ligar os microcirculações para oferecer sangue para ele. Então, ele vai aumentando, vai crescendo, né? Aí, quando vem a outra menstruação, ele também sangra. Depois, ele volta de novo. Então, esse sangramento dele, fora do útero, não é permitido. Então, causa desconforto. Por isso que causa dor, cólica, dor no menstruação, dor no sexo, perturba o intestino, né? Depende de onde ele fica. Porque ele continua menstruando, sangrando e voltando, crescendo, né?
Como fosse uma inflamação. Ele enche de sangue, sangra, enche de novo, sangra de novo, seguindo a segundo meio do círculo de menstruação, do círculo até a menstruação. Então, ele faz exatamente como fosse estão dentro do útero. Então, esse é um fator quando você tem excesso de hormônio progesterona, né? Quando a progesterona diminui, a mulher grávida pode perder filho também, pode perder feto, né? Então, até o último dia de parto, né? A gravidez, o último dia de gravidez, o primeiro dia de parto, a progesterona tem que estar em dia. Mesmo uma semana, 2 semanas antes né, 40 semanas, você ainda pode perder feto por falta de progesterona. Então, isso é hormônio produzido pelo ovário. Então, quando o ovário tem excesso de progesterona, você tem excesso, talvez o endométrio foi excesso. Então, ele pode sair e implantar no outro lugar. Porque se ele não tivesse hormônio progesterona, ele morre. Né? Tem outro segundo fator. Por que ele não morre? Pode ter efeito sistema imunológico. Então, a imunidade baixa pode estar sobrevida dessas células. Mas eu sou mais a favor do primeiro hipótese, que é por causa do excesso de progesterona. Bom, você já falou tudo isso, o que a gente faz? Né? Você pode observar no YouTube muitos vídeos que a pessoa fala, você precisa fazer cirurgia. Né? O exame é feito pelo transvaginal. E quem consulta, né, quem é especialista desse assunto, você tem que consultar, é o ginecologista, não sou eu. Mas você quer tratar, além do mais, desse assunto, então a acupuntura pode tratar, né? Pode restabelecer, são duas coisas. Aumenta a sua imunidade, isso aumenta a chance de seu corpo eliminar nessas células, ok? Eliminar, acabar. Chega lá e fala, você tem que morrer, tá no lugar errado. Se louca, né? Sua loga, não tem como a mulher falar, sua loga amiga sua loga, você chegou seu dia, acabou, você não pode, vaza, né? Morra, e eles têm que morrer. Isso o sistema imune faz dessa execução. Então, a acupuntura pode regularizar a capacidade de imunidade, ok? O outro fator, a acupuntura pode regularizar a progesterona. A gente trata seu útero, né? Eu trato 3 meses o útero, ovário policístico pode ser curado, né? Tem cura. O endometriose é a mesma coisa. Você pode ser curado pela acupuntura, pelo dois fatores, pelo tratamento de ovário, né? E tratamento de sistema imune. Então você consegue fazer dessa distinção. Tem mais alguma coisa que eu posso falar? É tudo que eu faço, eu quero fazer diferença dos outros vídeos que outro vídeo não tem, ok? Eu tenho, outros não tem. Outros já tem, eu não preciso falar. Então, lado emocional, o que causa, né? Eu já falei, causa pode ser 2 causas, sistema imune e excesso de progesterona que tem nessa parte. Mas emocionalmente, o que quer dizer? O endometriose, além de causar dor, pode causar infertilidade, nem dificuldade de gravidez, né? Fosse muito profundo, mas nem isso é uma regra, né? A gente continua gravidando, não é infértil. Mas o emocional, quando liga a infertilidade, a fertilidade, tem a ver com a rejeição da mãe. Não é bem mais rejeição. E esse tipo de rejeição pode vir depois do nascimento. Então, como fosse a opressão da mãe, né? Excesso de castigo quando era criança, né? Então, o útero é a casinha de mãe, não é? Ok? É a casinha de mãe. Quando o endométrio quer sair e quer continuar vivendo, é como se fugir da casa da mãe. Então, essa fuga, porque eu não gosto da minha mãe, né? Então, dessa rejeição pode criar nesse sentido. Então, o que a gente vai tratar? Tratar emocionalmente os sofrimentos que você sofreu. Isso pode dar combustível. Essa rejeição da mãe dá origem, né? Dá origem nesse combustível da doença, né? Da endometriose. Então, quando você limpa essa emocional, tira essa razão, quando você cair a ficha, né? Entendeu pela evolução o que sua mãe, né? pode transformar um lado bom. Quando você entende desse lado, e a doença já não tem mais causa emocional, né? Energeticamente já não tem. Agora o que sobra
é patológica, é a física, né, material. Então a gente trata nesse equilíbrio também. Então são duas coisas: equilíbrio emocional, equilíbrio hormonal, o equilíbrio imunológico, né? São três. Falei dois, falei dois, são três. Então essa é meu recado sobre endometriose, ok? Isso não isenta que você consulta a sua especialista, porque eu não sou ginecologista, eu sou acupunturista, médico, medicina chinesa. Então, mas eu já expliquei para vocês que tudo que você pode fazer através da acupuntura pode limpar sua mente e que você volta uma vida normal. Agora, se você quer optar pela cirurgia ou pelo tratamento hormonal, a cirurgia normalmente é muito bem feita, bem simples. Agora, tem um tratamento hormonal pela progesterona para você tomar, ou um tio, né? O tio que tem a progesterona, como a Mirena, por exemplo. Mas esses hormonais faz manutenção do endométrio, né? A endometriose continua, ele apenas não sangrar mais, porque não vem mais menstruação, mas não é um tratamento definitivo. Talvez o próprio uso do anticoncepcional pode aumentar a chance de ter endometriose, né? Eu não tenho nessa pesquisa estatística, porque isso só depois de 1960, depois anticoncepcional começou, né? Então precisa, porque é uma causa que não é esclarecida, então é muito difícil de você fazer uma estatística que grupos de pessoas que não usam anticoncepcional e grupos de pessoas que usam anticoncepcional, mas tem outros fatores, né? Alimentação, fuma, se é esportivo, também pode influenciar nessas pesquisas. Então é muito difícil você comparar uma população indiana com brasileira, porque é muito diferente, né? Eu digo. Então é muito difícil de comparar nesse sentido, mas o que tem uma certeza que o progesterona, o anticoncepcional pode prejudicar, pode piorar a situação, não seria uma cura, ok? Obrigado.